Hoje, Railson vem falar sobre o sacramento do Crisma. E a cada dia, cada quinta-feira, então, até a gente chegar em Pentecostes, a gente vai falar sobre os sacramentos, até para que a gente possa entendê-los ainda mais. Não é porque a gente não entende e nem saiba, a gente sabe, não é? Mas sempre tem alguma coisa que nos desperta, que nos movimenta a irmos mais longe. E que esse movimento também, que a gente vive agora, também é um caminhar juntos, que é a proposta do Padre Francisco da Igreja Sinodal, né? Na comunhão, na participação e na missão. E como a paróquia de São Judas é uma grande igreja missionária, então a gente continua caminhando aí nesse projeto. Tá bom? Então vamos ficar de pé, por favor. Vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então que a gente possa, nesta noite, à luz do Espírito, aquecidos pelo Espírito Santo, porque está frio, que Ele nos aqueça, que Ele nos transforme, que Ele nos conduza, que Ele faça de nós pessoas novas. Assim como o Senhor Jesus nos diz, né? Faço nova todas as coisas. E nessa certeza, então, vamos pedir o Espírito Santo, vamos cantar. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vocês, força. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero abandonar-me em teu amor, me encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, me encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Confiantes. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Força, coragem. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Que o Espírito Santo do Senhor venha e renasça em nós. Que a gente possa ser tomado pelo seu Espírito e ser sinal da presença do Cristo em nós. Sinal da presença da Igreja de Deus aonde quer que a gente esteja. Por isso que hoje estamos aqui, Senhor, gratos por sermos uma igreja missionária, uma igreja em missão, uma igreja ungida pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos transforme, nos conduza. Faça de nós pessoas de coração aquecidos pelo seu amor, para que também nós sejamos um transbordamento de amor para com o nosso irmão, para com a nossa comunidade, com a nossa família, com cada um daqueles com quem a gente convive. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vocês, vinde, ó Espírito Santo, dos vossos
os fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Em pé, como estamos, vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Palavra do Senhor. Podemos nos sentar? Se você trouxe aquele objeto, lembra que o padre pediu no outro encontro, que representasse, então, o sacramento do Crisma, após, então, a apresentação do professor, aí, cada um que trouxe, quiser falar, só levantar a mão, tá bom? Assim que o Railson terminar, aí, então, a gente faz uma partilha bem rapidinha, para não estender muito, para a gente também não passar do horário. E aí vocês podem vir e falar aquilo que significou para vocês. Tá bom? Então, eu queria chamar aqui agora, então, o Railson, o professor de hoje, querido. Não, pode ficar. Pode ficar? Pode, quer a estante? Não, pode deixar. Eu só vou... pode deixar. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Eita, nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Firmes? Então tá bom. Com frio? Bastante, né? O tempo mudou assim de uma hora para outra, né? Bom, é uma alegria voltar aqui a essa paróquia, né? Já estive aqui em outros momentos. Mas vou me apresentar porque penso que é um público bem diferente, né? Eu já estive aqui no grupo de oração, que é um outro público, não sei se tem alguém que frequenta o grupo de oração, que é dia de terça, né? Se eu não me engano. É dia de terça, né? O grupo de oração. E também, no ano passado, se eu não me engano, estava aqui no retiro
Da catequese? Encontrão da catequese, né? Jovem ou catequese? Eram os dois, tudo. O encontrão aí, também. Não sei se... É a mesa redonda, isso aí. Não sei se alguém estava presente, né? Mas me apresentando brevemente, sou Railson, sou da paróquia Santuário São José Operário, no bairro bonito, chique, nobre, seguro, do Capão Redondo, né? Vocês devem conhecer muito bem. Eu, como um bom cidadão do Capão Redondo, claro que eu já fui assaltado, né? Não ia passar ileso 3 vezes. Posso pedir música no Fantástico, né? 3 assaltos, uma música, né? Por que não? Brincadeiras à parte, lá eu faço parte do grupo de oração, grupo Caminhando com Cristo, que acontece todas as sextas-feiras. Amanhã é sexta, amanhã é dia de grupo de oração Caminhando com Cristo. E também colaboro com a Escola de Formação na Fé. Nós ficamos um tempo aí parado, por motivos óbvios, né? Por conta da pandemia. Mas a Escola de Formação na Fé era uma catequese para aqueles que já tinham passado pela crisma, pela catequese infantil, e estavam ali caminhando na fé, mas sem talvez um lugar para serem amparados, vamos dizer assim, principalmente em relação às dúvidas da fé. Não é? Então, era um momento no qual nós aprofundávamos sobre questões bíblicas, questões doutrinárias, estudávamos os documentos do magistério da igreja, não é? Então era um momento muito rico que nós queremos retomar quanto antes lá em nossa paróquia. Também aqui na Diocese de Campo Limpo, colaboro com a formação dos catequistas, né? Então, por muitos anos eu dei aula para o curso de formação básica, ministrando a disciplina de catecismo da Igreja Católica, e hoje estou só no curso intensivo para catequistas, ministrando a disciplina de eclesiologia. Também dou aula para a Diocese de Jundiaí, também num curso de formação básica para catequistas. Lá é um combo completo, né? Lá é Bíblia, é liturgia, é teologia dos sacramentos, né? Lá eu pego o ciclo de 2 anos com os catequistas da Diocese de Jundiaí. E tem uma graça também neste ano de 2000, ou melhor, né, do biênio aí, né, 2021, 2022, que em 2023 já não é mais com a gente, né, Cíntia? Colaborando aí com o sínodo, né, junto com a Cíntia, e também nós somos uma comissão de 12, né, que estamos ajudando aí na articulação da fase diocesana do sínodo 2021-2023, tá bom? Mas vamos ao nosso assunto de hoje, essa caminhada, né, que todos nós estamos aqui percorrendo aqui enquanto paróquia, mergulhando na teologia e disciplina dos sacramentos, né? Então, que momento rico, logo após a celebração da Santa Páscoa, celebrando a ressurreição do Senhor, mergulharmos então para conhecermos um pouco mais sobre a teologia dos sacramentos. Aparece aí no slide teologia do batismo e confirmação, e talvez muitos estão pensando assim, mas nós já falamos do batismo na semana passada, mas não tem como nós separarmos a confirmação do batismo. É assim que inclusive que a leitura feita pela própria igreja, batismo e confirmação andam juntos, tá bom? O que é este sacramento da confirmação? Constitui um conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia. Então, quando falamos de sacramentos da iniciação cristã, falamos desses 3 sacramentos sempre de modo conjunto: batismo, confirmação e eucaristia. Logo, esse é o modo que a igreja entende que é, vamos dizer assim, o recomendável para o cristão ser iniciado na fé. Ainda que a igreja conceda o batismo já para o bebê, quando ele, né, muito pequeno, ou para uma criança um pouco mais crescida e tal, etc., mas muito antes dela receber o sacramento da confirmação, hoje, de maneira pastoral, a igreja entende que os sacramentos da iniciação cristã continuam sendo batismo, confirmação e eucaristia, principalmente quando eles são administrados naquele modelo chamado de catecumenato, ou no modelo catecumenal, tá bom? A recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Logo, os sacramentos eles não podem ser dissociados uns dos outros, principalmente os sacramentos da iniciação cristã. Ele já tem o batismo, então deixa ele seguir a vida dele. Ele já recebeu o batismo e a Eucaristia, não precisa confirmar, deixa para ele confirmar quando ele estiver perto de casar, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Não. Os sacramentos, então, assim entende a igreja, é necessário para a consumação da graça batismal,
Tá bom? Claro que todo sacramento tem a sua força, tem o agir de Deus, deixa a sua marca indelével, mas quando nós falamos dos sacramentos da iniciação cristã, é importantíssimo nós compreendermos isso, da necessidade deles, dos três, para a recepção daquela alma, daquela pessoa, da graça batismal. Tá bom? Quando nós falamos do sacramento do batismo, então, estamos falando do início da vida nova. Então, é o nascer para a fé. É o nascer para Cristo, tá? E a confirmação é o quê? É a consolidação da vida nova. Se o batismo é o nascer, o sacramento da confirmação é esse crescer, é o dar passos na caminhada em Cristo, na caminhada com Cristo. Quando nós pensamos na dinâmica e disciplina dos sacramentos, alguns sacramentos eles ficam muito mais claros, né? Então, por exemplo, o batismo. Bom, o que eu recebo, o que acontece nele? O perdão do meu pecado original, agora eu vou nascer para Cristo, vou ser reconhecido como filho de Deus. Quando falamos da Eucaristia, é o alimento, o pão da vida. Nós estamos, quem tem acompanhado a liturgia diária, nós estamos lendo o capítulo 6 de João, né, ao longo dessa semana, e é o discurso do pão da vida, né? Então é o alimento, vossos pais comeram maná no deserto, mas eu vou dar um alimento, quem comer deste pão não terá mais fome. Então quando pensamos na Eucaristia, já associamos de maneira muito concreta. Quando você pensa no sacramento da ordem, o sacramento para você exercer um ministério, quando você pensa no matrimônio, essa bênção que vem do alto para você também consolidar ali agora a sua família, edificar a sua família, contribuir com o projeto de Deus, né? Contribuir com a força criadora do próprio Deus, lá no Gênesis, que cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e você vai contribuindo com a criação. Inclusive em teologia nós falamos que o ser humano, então o casal é co-criador, né? Através do sacramento do matrimônio. E quando nós falamos do sacramento da confirmação ou da crisma, parece que a gente não consegue encontrar ali aquele elemento, né? Parece que pera lá, será que a igreja não está me enganando não, hein, Lília? Será que ela não inventou isso aí, colocou isso aí no meio do nada? Calma lá que nós vamos perceber que não é bem assim, pelo contrário, é um sacramento que está assim, na sequência, em meio a essa trilha que nós fomos convidados um dia, quando nós decidimos seguir a Cristo. Ele é necessário, e nós percebemos que ele também, é possível nós tatearmos este sacramento, assim como falamos da Eucaristia, do batismo, da ordem, da unção dos enfermos, a crisma também é possível tocar ela de modo muito concreto, tá? Mas ainda falando dos nossos primeiros passos aqui da nossa reflexão, se o batismo então é o nascer para Cristo, a confirmação, então, é o caminhar, é consolidar esses passos. Enquanto a Eucaristia vai continuar alimentando o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo, cuja unidade deve ser salvaguardada, tá? Então, quando falamos do sacramento, qualquer sacramento, aquela catequese básica, sacramento é o quê? Sinal visível da realidade invisível. Um axioma que nós já escutamos diversas vezes. Sacramento é sinal visível de uma realidade invisível. A graça de Deus atua através daqueles sinais visíveis, a qual nós estamos ali diante deles, tá? Então, o que é um sinal visível? Não é só sinal visível porque eu vejo, mas é também um sinal eficaz da graça. Então não está ali apenas de maneira simbólica, não, é sinal visível e eficaz da graça. Quando nós pensamos então no sacramento da confirmação, qual é o primeiro símbolo que vem à nossa mente? Talvez você pode pensar assim, a pomba do Espírito Santo, a chama, o fogo, etc e tal. Mas o primeiro símbolo que tem que vir à nossa mente é o óleo. Então este é o sinal visível, e não só sinal, mas ele também é sinal visível e eficaz da graça. Através do óleo acontece algo ali. Aquele que foi ungido recebeu algo, não recebeu apenas um símbolo. Isto é um sinal visível, sim, mas também eficaz da graça de Deus. Tá bom? Jesus Cristo é o grande sacramento do amor para com os homens. Qual é o sinal visível, então, quando falamos de Jesus? Jesus se fez homem como nós, vivendo numa região definida, em tempo conhecido, presente em nossa história. O verbo se encarnou, viveu ali na Palestina do primeiro século, sai de Nazaré, vai para Galileia, é morto em Jerusalém, não é?
Então, nós falamos desse sinal visível. Jesus é o sacramento do Pai. Ele é o sinal concreto. A vida de Jesus, o seu testemunho. E por que é eficaz? Por que o seu sinal é eficaz? Porque quem crer em Jesus Cristo tem a garantia da salvação. Os discípulos, conforme eles foram deixando tudo e seguindo Jesus, eles encontraram vida e vida plena. A vida deles ganhou o quê? Ganhou sentido, ganhou sabor. E, consequentemente, eles alcançaram o quê? A salvação. Não só o grupo dos 12, não só o grupo dos 72, não só as mulheres que seguiram Jesus, mas todos aqueles que deixaram ser marcados pela vida em Cristo. Então, fizeram experiência com um sinal concreto e alcançaram a salvação. Por isso que nós falamos de São Pedro, São Paulo, São Judas e tantos outros santos que conviveram com Jesus. O sinal visível e eficaz da graça salvífica. Então, estou falando aqui de Jesus, mas aqui a gente pode trocar, tira Jesus, coloca o sacramento. É um sinal visível e eficaz da graça. Fica claro isso aqui, gente? Tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Não só falamos que o sacramento é sinal visível da realidade invisível, como também o próprio Jesus é sacramento. O Jesus encarnado, o Jesus histórico, ele é o sacramento de quem? Do Pai, de Deus Pai. Jesus é o sacramento de Deus Pai. Alguém já viu Deus Pai? Não, ninguém viu o Pai, não é? E aí a gente se recorda, a gente celebrou também no dia 3 de maio a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, né? E o evangelho era justamente, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai responder, como pede, mostra-nos o Pai? Você está me vendo? Como você convive comigo, Filipe, ainda pede, mostra-nos o Pai? Por que Jesus diz isso? Porque Ele é o sacramento do Pai. Então, Deus Pai, ninguém vê, ninguém viu. A gente pode se recordar, por exemplo, da experiência teofânica de Moisés, lá em Êxodo 3, na sarça. Ele dá a volta, ele escuta a voz de Deus, vê a sarça ardendo em chamas e não se consumindo, mas ele não vê o rosto de Deus. Ele não vê, ele escuta a voz, o Senhor fala ao coração de Moisés, fala a Moisés, fala aos ouvidos de Moisés, mas ele não vê o Pai. Então, o Pai é essa realidade invisível, mas que nós podemos ver como sinal visível através de Jesus de Nazaré. Então Jesus é o sacramento do Pai. E quem é o sacramento do Filho? Se o Filho é o sacramento do Pai, quem é o sacramento do Filho? Algum palpite? O Espírito Santo? O que mais? É o Espírito? É o Espírito? Será que é o Espírito Santo o sacramento visível do Pai? Como é o Espírito Santo, então? Alguém já viu o Espírito Santo? Então ele não pode ser o sinal visível. Eucaristia? Não, porque aí é o sacramento. Mas faz sentido. Somos nós, é por aí. Somos nós, mas nós enquanto igreja. A igreja é o sacramento do Filho. Então, se a igreja compreende ela própria assim, né, como povo de Deus reunido, então nós, quanto povo de Deus reunido, aí sim, nós somos o sacramento do Filho. Né? Então, agora que o Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, já não está mais em nosso meio, de maneira visível, né, a não ser no véu do sacramento, claro, né, não está em nosso meio de maneira visível, mas quem é que testemunha? Qual é o sinal eficaz, então, da presença do Cristo em nosso meio? A própria comunidade reunida. Nós, então, testemunhamos o ressuscitado, não é? Então, nós somos, enquanto igreja, sacramento do Filho, e o Filho foi sacramento do Pai, tá bom? Ainda sobre esse sinal visível, expressões de fé, de união, de graça e da bênção de Deus. Então, quando nos deparamos com esses sinais visíveis, esses sinais sempre vão expressar o quê? A fé, a união da graça e da bênção. Diante de todo sacramento sacramental, nós podemos de alguma forma termos essa certeza que estamos unidos à graça e que por meio, através daquele sinal, através daquele símbolo, nós estamos recebendo um derramamento de bênçãos do alto sobre a nossa vida, tá bom? E o quarto ponto, esses sinais nos levam então a um compromisso cada vez mais sólido com nossos irmãos, nos faz crescer na capacidade de servir
e transformar a sociedade. Isso aqui é muito forte, porque às vezes a gente acha que o sacramento ele serve apenas para deixar na nossa mente, né, no nosso coração, trazer esse bem-estar, não é? Então, nossa, eu fui à missa, comunguei, como eu saí da missa muito mais leve. Não tem pessoas que às vezes falam isso, né? Fui para a missa, eu saí até mais leve da missa. Aí eu fico pensando, mas foi a missa ou foi a sessão espírita, né? Tomou um passe e saiu leve, coisa do tipo? Porque não é esse o efeito do sacramento, não é esse o efeito que o sacramento deve produzir na nossa vida. E entenda bem, não estou dizendo que você vai entrar aqui e é para sair da mesma forma que você entrou, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o sacramento, ele não é essa força, vamos dizer assim, mágica, não é o pó de piririm-pim-pim, que opa, eu recebi, eu comunguei, e agora, opa, eu estou mais leve, eu estava triste, agora eu estou animado e tal, porque às vezes não é esse o efeito sacramental, não é isso que Cristo quer realizar na nossa vida. Talvez a gente vai chegar na missa preocupado, não é? Porque a gente está preocupado com o filho, com o esposo, com a mãe, com a sogra, não sei, com alguém, com o emprego, e a gente chega à missa com aquela preocupação, vamos comungar e sair da missa com aquela preocupação. Por que nós vamos sair com a preocupação? Porque nós continuamos aqui, com os pezinhos firmes no chão, continuamos seres humanos, só que aí qual vai ser a graça? Aí a gente olha lá, nos leva a um compromisso cada vez mais sólido, eu continuo preocupado. Então essa preocupação ela vai estar cada vez mais enraizada. Eu confio aquele enfermo a Cristo. Eu vou intensificar as minhas orações por ele. Então eu vou me comprometendo cada vez mais. Vou me comprometendo. Isso leva o quê? Algo mais sólido com os nossos irmãos. Nos faz crescer na capacidade de servir. Então, poxa, eu estou com um enfermo em casa. Deixa eu voltar rapidinho, porque eu preciso servir. O Senhor está me convidando, me chamando, ou até mesmo está confiando essa missão, me enviando para cuidar daquele enfermo. Está percebendo como que o sacramento ele não é esse acontecimento mágico que nos transforma de maneira imediata? Ele nos leva a um compromisso, ele nos faz dar um passo além, não é? E isso serve para todos os sacramentos, principalmente para o sacramento da confirmação. Principalmente para o sacramento da confirmação, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de outros símbolos aí a respeito desse sacramento. E olha só que bonito, transformar a sociedade. Jesus pregou o que para a gente? O reino de Deus. Olhando a nossa sociedade, a gente acha, de verdade, a gente acha o quê? Nós estamos perto do reino de Deus ou longe? Depende, pode depender da situação, né? Se eu penso num conflito militar, como na Ucrânia, longe. Se eu penso na violência urbana, longe. Se eu penso numa ação social, opa, já se aproximou um pouco mais. Se eu penso em uma mãe, né, estamos aí caminhando para celebrar o Dia das Mães, a mãe que se desdobra, tantas mães solos, né, no nosso território nacional, que cuidam de 2, 3 filhos, e dão conta de tudo, e chegam cansadas, e mesmo assim conseguem sorrir para os seus filhos, está perto, está próximo. São essas pessoas que transformam a sociedade através do seu testemunho. Principalmente os cristãos são convidados a isso, a testemunhar para transformar a sociedade. Por isso que o cristão não pode simplesmente, eu comunguei, eu recebi o sacramento, eu estou bem, eu estou feliz, e exploda-se o mundo, né? Jamais. Os sacramentos, então, nos convidam cada vez mais para um compromisso mais sólido com os irmãos e para que possamos assumir esse protagonismo em meio ao nosso dia a dia e transformarmos a sociedade, tá bom? A confirmação na economia da salvação. O que é a economia da salvação? Tá? Vou explicar aqui, não vou ficar preso aqui a essa parte do slide. O que é a economia da salvação? Economia é o cuidado, é a administração, é a casa, né? É o cuidado com a casa. Quando escutamos a expressão economia da salvação, o que a igreja está nos dizendo é o seguinte: como que Deus administrou e trabalhou para levar a mensagem salvífica para o povo de Deus. E não é porque Jesus já tenha feito uma vez e acabou. Como é que Deus continua trabalhando para que essa mensagem salvífica possa nos alcançar? Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor falou, levantou os patriarcas, certo? Noé, Abraão,
Moisés, Jacó, Isaac, não é? Os patriarcas. Depois o Senhor começou a falar através dos profetas, certo? Oséias, Amós, Isaías, Jeremias, Baruque, tantos outros. E esses profetas começaram a falar do Messias. Tanto os patriarcas como também os profetas falavam de coisas muito parecidas, né? Então falavam, olha, vamos desviar do caminho do mal, do caminho do pecado, vamos fazer a vontade de Deus, vamos se converter, etc. e tal. E aí o Messias chegou, Jesus de Nazaré. E Jesus então continuou com a pregação, vamos se converter e agora vamos trabalhar para a edificação do reino de Deus. Continuou a mensagem salvífica, isto é, Deus continuou trabalhando aqui, ó, dentro da dinâmica da economia da salvação. Certo? E aí nós celebramos a Páscoa alguns domingos atrás, não só a Páscoa como o tríduo pascal, morte, paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. E este Espírito que foi derramado confirmou e impulsionou os apóstolos para a missão que Jesus tinha confiado. Onde nós lemos essa missão? Em vários lugares, mas de forma bem específica, Mateus capítulo 28. Nós temos uma aparição do ressurreto, em Mateus 28, e ele vai dizer para o grupo dos 11 ali, ide às nações, batizando-as e ensinando-as. Batizando-as e ensinando-as. Ali nós temos dois verbos no particípio grego, batizando-as e ensinando-as, que ali denota a grande missão que Jesus confia à igreja. Batizar e ensinar. O que é o ensinar? O ensinar é a catequese, é o pregar, é o anunciar, de forma querigmática ou de forma formativa, mas se prega, a igreja prega, os apóstolos pregam, os apóstolos anunciam Jesus de Nazaré, e também batizam. E aqui o batizando-as não precisa ser entendido de maneira exclusiva apenas como o sacramento do batismo. No batizando-as, subentende-se ali que estão presentes todos os 7 sacramentos. Então quando Jesus fala ensinando-as e batizando-as, Jesus está dizendo, continue a pregar e entreguem a Eucaristia, atendam a confissão, rezem pelos enfermos, confirmem na fé, batizem e todos os 7 sacramentos. Tá bom? Então essa é a missão da igreja. Logo, Deus continua trabalhando na economia da salvação agora através dos apóstolos de toda a igreja, que continua pregando, ensinando e celebrando a fé através dos sacramentos. Então por isso que os sacramentos eles estão presentes na economia da salvação. E dentre esses sacramentos se encontra também qual sacramento? O sacramento da confirmação. E quando a igreja elenca os sacramentos, a confirmação é o segundo. Não segundo porque é de uma menor importância. Não, é segundo enquanto aquele segundo passo. Batismo, como o que nós falamos agora há pouco? No batismo é o quê? É o nascer para a fé. E a confirmação é o quê? É o caminhar, é o crescer, é o consolidar a fé. Logo este segundo passo, tá bom? No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado em vista da sua missão salvífica. Tudo a ver com a economia da salvação. Então os profetas também falavam, olha, para a salvação, converta-se, abandone o pecado, trilhe o caminho dos justos, e olha, o Messias virá, e aí ele vai consolidar essa salvação. A plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Os profetas achavam, o Espírito do Senhor estará sobre o profeta. É o que eles achavam. Mas Jesus nos mostrou o quê? Não, o Espírito será derramado para todos. Aí a gente se recorda daquele texto maravilhoso, Lucas 4, se não me falha a memória. Jesus na sinagoga, abre no texto do profeta Isaías 51, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala, e hoje se cumpre essa escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que depois, na sequência, Jesus já vai falar o quê? Que o Espírito será derramado também a eles. Então, não é exclusividade do Filho de Deus, o Espírito Santo. O Espírito será derramado para todos. E a confirmação também é, além de confirmar a nossa fé, muita atenção, hein? Crisma não confirma batismo. Crisma é a confirmação da nossa fé. Isso é importante, porque às vezes tem catequista que fala que a crisma confirma o batismo. Não. O batismo é o batismo e acabou. Marca indelével. Não precisa ser confirmado nada.
O que a crisma confirma é a fé e derrama o Espírito Santo sobre nós, tá bom? Por várias vezes então, Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que vai se realizar quando? Também no dia da Páscoa, mas sobretudo e de maneira mais marcante no dia de Pentecostes, tá? Os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. Para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, que é o óleo da crisma, tá bom? E aí já é um desenrolar da igreja primitiva, que vai dando os seus passos e vai trazendo outros elementos simbólicos, trazendo não, né? Vai revisitando os textos bíblicos e percebendo e identificando quais são os elementos simbólicos que dão sentido, ou melhor, que dão forma, né, a este sacramento, tá? Duas tradições nos fala o Catecismo da Igreja Católica, que é um ponto importante nós falarmos, a tradição do Oriente e do Ocidente, tá? Mas antes disso, vale lembrar que nos primeiros séculos, a confirmação constitui em geral uma só celebração com o batismo. Então nós não estávamos lá, né? Os cristãos lá do primeiro século, né? Olha aí, ô louco, hein? Os cristãos lá do primeiro século, então, eles recebiam o sacramento junto, né? Tanto a confirmação como o batismo. E um detalhe aqui, embora eu esteja falando aqui da igreja do primeiro século, isso não vai tão longe não, porque batismo e confirmação foram administrados de maneira conjunta por muito tempo, inclusive na igreja do Ocidente, e não é algo extraordinário, às vezes em uma assembleia, não sei aqui, né? Mas às vezes numa grande assembleia você perguntar e encontrar pessoas que vão dizer, eu recebi a confirmação e o batismo no mesmo dia, quando criança, tá? Então, recebeu? Então, aí ó, pronto, né? E talvez, olha aí, e confirmaram também, né? Então a gente não precisa ir muito longe para perceber que essa prática pastoral permaneceu por muito tempo, né? O grande evento que vai, de certa forma, concretizar essa mudança é o Concílio Vaticano II, né? Ali de 1962 até 1965, o concílio trouxe mudanças significativas assim, para a igreja, na sua prática pastoral. Claro que a principal delas é na celebração da missa, né? Não é que é a única, não é que é a mais importante, é aquela que, assim, a gente observou de maneira mais concreta, assim, porque os fiéis iam à missa todos os domingos, e daqui a pouco eles chegaram lá e perceberam que o padre estava de frente, que o padre estava rezando em português, né? Daqui a pouco tinha alguém tocando um violão no cantinho, né? Foram as mudanças mais significativas, né? Mas não é que ela é a mais importante, não é que ela foi a única, nem a principal. Tivemos muitas mudanças ali no período do concílio, inclusive essa mudança na prática pastoral, colocando então a confirmação em um outro momento e o batismo em outro, tá bom? Não é que está, aqui vale lembrar, né? Não é que nunca mais vai ser administrado junto, tanto é que no rito dos catecúmenos eles recebem os 3 sacramentos ali da iniciação cristã numa única celebração, tá bom? No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, se instaura a separação dos 2 sacramentos em 2 momentos distintos. E aí se encontra a nossa igreja, né? No Ocidente e de rito latino. Enquanto no Oriente, manteve juntos os 2 sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, enquanto no rito do Ocidente, o bispo, né, é o ministro ordinário. Aí alguém pode dizer assim, mas foi o padre Fausto que ungiu lá o meu filho. Não, o padre pode receber essa missão do bispo, né, o bispo pode delegar, mas por excelência o ministro desse sacramento é o bispo. Exatamente, né? A catedral lotada, né? Imagina só o bispo lá, você vai ficar até, imagina o tempo ali que vai demorar, tá bom? Certo? Um costume da igreja de Roma
facilitou o desenvolvimento da prática ocidental, graças a uma dupla unção com o Santo Crisma depois do batismo. E aqui vale lembrar também um outro detalhe, que nós temos 2 óleos que são utilizados ali no dia do batismo das crianças. Então tem a unção com óleo próprio ali, para o sacramento, o óleo dos catecúmenos, né, para o batizado, e depois há uma outra unção que é com o óleo da crisma. Mas não é que o bebê é confirmado na fé, tá bom? Há uma dupla unção, mas não é 2 sacramentos que são administrados naquele momento, tá bom? Então esse ponto é importante. Lembrando que sacramento tem matéria, né? No caso aqui da confirmação, o óleo, e tem a fórmula, né? Então, no batismo é fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? Enquanto tem a fórmula específica para o rito da confirmação, tá bom? A prática da Igreja do Oriente sublinha mais a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com o seu bispo, tá bom? Os sinais e o rito da confirmação. Como que nós estamos de tempo? Isso é o quê? Balançar a cabeça significa o quê? Que já deu? Dá? Então tá bom, vai avisando aí que eu tô perdido, hein? Em relação ao tempo. Porque geralmente eu venho com relógio, mas hoje que eu vim, né, porque me chamaram de professor, eu falei, vou fazer valer. Só que o meu relógio é esporte. Aí eu falei, não vou usar não, né? Aqui, ó, já tá saindo aqui, ó. Procura que acha. Vamos lá. O sinal da unção é aquilo que a unção designa, o selo espiritual. Então, quando você passa o óleo em alguém, aquilo marca, né? Sabe quando você pega ali para lavar a frigideira de óleo, e você passa o dedo e fica impregnado ali, para sair é um parto. É justamente o selo, o óleo é o selo, né? E que selo é este? O selo espiritual. E nós temos diversas unções que são mencionadas no texto bíblico, né? Então nós temos várias. Então, por exemplo, no livro dos Hebreus, a unção com óleo transmite força e beleza, além de ser um sinal de respeito, consagração, honra e alegria. Lembrando que o livro dos Hebreus é o texto mais judaico do Novo Testamento. Então, quando eles falam de óleo, eles estão bebendo de canudinho da tradição judaica, né? E trazendo essa riqueza espiritual para o cristianismo. O bom samaritano tratou com óleo as feridas do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, né? Essa parábola que Jesus vai contar em Lucas 10. O óleo tem caráter então de dar força, agilidade, sabor e conservação, simbolizando riqueza, abundância, amizade, paz, aliança e sinal de resistência. E que resistência é essa? Sinal de resistência perante o pecado e um convite a exercitarmos na graça de Deus. Aqui vale lembrar o seguinte: quando nós falamos, ainda naquela dinâmica que eu falava para vocês, poxa, parece que aquilo que concerne ao batismo está muito mais claro. Aquilo que concerne a Eucaristia está muito mais claro, muito mais sólido. E o da crisma, hein? E o da confirmação, onde se encontra? Agora é o momento da gente falar. Principalmente aqui, ó, no sinal de resistência contra o pecado. Lá no primeiro slide, no segundo, se eu não me engano, apareceu o seguinte: que receber os 3 sacramentos, sacramentos da iniciação cristã, ele é essencial para a consumação da graça batismal. Então, recebi uma força, mais um sacramento, uma outra força, um outro sacramento, opa, agora sim. Vou até fazer um comparativo com a questão, esse momento que nós vivemos, das doses vacinais. Você tomou uma primeira, uma segunda e uma dose de reforço. Isso significa o quê? Que o seu corpo então, está muito mais forte em relação ao vírus do que quando você só tem apenas uma dose vacinal, ou pior ainda, né, quando você não tem nenhuma. Na dinâmica sacramental acontece a mesma coisa. É o batismo, é a confirmação, é a Eucaristia que vai nos deixando o quê? Resistentes na luta contra o pecado. Então, através do sacramento da confirmação, nós vamos recebendo o quê? Nós recebemos o quê? Essa força do alto que nos torna muito mais fortes para combatermos o pecado, para enfrentarmos. E aí, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica,
quem já se deparou com a Suma Teológica, ou já folheou em algum momento da vida, percebe que ela é num formato de compêndio. Então ela apresenta ali umas perguntas, e aí Tomás vai respondendo. E aí, em determinado livro ali, não sei se no segundo, agora não me recordo, não sei se é no segundo ou no primeiro, ele trata sobre o sacramento da confirmação. E aí ele vai falar, qual é essa força? Responde a pergunta, qual é a força que nós recebemos? E contra quem nós resistimos quando recebemos o sacramento da confirmação? E aí Tomás vai dizer, nós lutamos contra os inimigos da fé. Inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Por isso que nós recebemos o sacramento da confirmação. Quais são estes inimigos da fé? O pecado, né? O pecado, o mundo e o diabo. Tomás respondendo, o pecado, o mundo e o diabo. Por que o pecado? Bom, não precisa nem falar, não é? Até mesmo no grego, né, se fala da eudaimonia, né, que é o demônio interno, a nossa inclinação ao mal. E uma expressão que o próprio catecismo vai utilizar, né? Nós todos temos uma inclinação ao pecado e só resistimos ao pecado por conta da graça que atua em nossa alma, né? Então, resistir o pecado porque nós temos essa inclinação ao mal, por isso nós precisamos da confirmação. O mundo, e aí lembrando que o texto bíblico fala de mundo em 3 dimensões, né? Então, eu sei que no popular, principalmente na renovação carismática, se fala muito, né? Contra o mundo e tal, né? Calma lá, também não é assim, né? Mas o que Tomás quer dizer quando ele fala do mundo? O que é o mundo, então, em uma dessas expressões bíblicas? Porque o mundo é este lugar no qual também o mal está presente. Quem é o príncipe deste mundo? Vai nos dizer o texto bíblico, o diabo, nesse sentido, né? Satanás é o príncipe deste mundo. Então, quando Tomás fala que esse inimigo é o mundo, ele está dizendo o seguinte, não sejamos seduzidos, então, por essas coisas do mundo que nos afastam da graça, né? Então, este é um segundo inimigo que nós precisamos resistir. E resistimos através do sacramento da confirmação, ou melhor, dos 3 sacramentos da iniciação cristã. O pecado, o mundo, para que ele não nos seduza, e o diabo, não é? Porque é o sedutor por excelência, né? Esse inimigo, então, que está próximo, como diz ali na carta de Pedro, está ali à nossa espreita, né? Está nos rodeando, querendo nos atacar e nos devorar, tá bom? E aí, para além dessa resposta de Tomás, ele também, de certa forma, complementa isso, além de falar da resistência, ele fala que através do sacramento, nós agora recebemos uma espécie de ofício, um ministério, né? Podemos até chamar dessa forma, um ministério. Pela confirmação, agora eu sou obrigado a testemunhar a minha fé de maneira pública. Essa é uma outra concretude do sacramento da confirmação. Eu sou agora, pela força que vem do alto e através da igreja, sou chamado a testemunhar de maneira pública a minha fé. E aí, olha como isso é forte. Vou dar até um exemplo bobo, mas assim, é quarta-feira de cinzas, e você foi à missa pela manhã, e na sua paróquia, o rito da crisma foi, o rito das cinzas foi aplicado na sua fronte, na sua testa. E aí e agora? Eu vou sair para o trabalho, vou pegar o ônibus com essa cruz cinzenta aqui na minha testa? Se você é confirmado, você tem que sair com aquela sujeira. Né? A minha mãe, ela trabalha com público, né? Ela tem floricultura, e aí ela foi à missa pela manhã, lá na São José Operário, e depois abriu a loja, né? E ela contou que chegou uma cliente lá e falou, ih moça, sua testa está suja. A sua testa está suja. Falou, não, é assim mesmo, são as cinzas da missa, né? Então, se você é crismado, você é crismada, então é algo até bobo, mas que tem a ver com este sacramento, né? Então, não, eu preciso testemunhar publicamente, né? Porque às vezes a gente acha que esse testemunhar público consiste em algo muito sistemático, né? Então, não, eu vou colocar um palanquezinho aqui na praça do Campo Limpo, vou pregar aqui. Não, é esse testemunhar no dia a dia. Não só nesse simbolismo das cinzas, mas, por exemplo, quando é a quarta-feira, que também é dia de jejum, e você testemunha isso. Porque é uma coisa, né?
Todo mundo no setor, você não, que você trabalha na igreja, não, aqui é uma bênção, né? Mas todo mundo na empresa fala mal de todo mundo, é uma brigaiada daqui, acolá e tal. Mas chega quarta-feira de cinza e chega alguém e fala, vamos comer juntos hoje? Vamos almoçar? Vamos lá no McDonald's e comer um hambúrguer? Aí você, meu Deus, e agora? Aí você chega lá e fala, eu vou pedir uma água mineral. Vou pedir uma água mineral. Ele fala, por que você não vai tomar água mineral? Porque hoje é dia de jejum. Se você é crismado, é crismada, aí é o momento de você testemunhar. Quando é dia de jejum, quando é dia de penitência, né? E tantas outras coisas que nós podemos testemunhar, principalmente ali, em meio às nossas conversas do dia a dia. Principalmente em meio às conversas do dia a dia. Algo que me tira do sério, assim, eu fico sempre intrigado, é quando alguém vem e fica assim, com brincadeiras em relação ao sacramento do matrimônio. E aí fala assim, casou, não sei o quê, aí você vai ver, vai sofrer e tal. Ali é hora de testemunhar. Pelo sacramento da confirmação, é hora de testemunhar. Não é assim não. Tudo bem que eu talvez não tenha propriedade, porque eu ainda não casei, mas não é assim não. Não é? Então, essas conversas do dia a dia, é ali que nós somos chamados então a testemunharmos. E aí Tomás está puxando a nossa orelha, hein? E vai dizer o quê? Nós somos o quê? Obrigados a testemunharmos a nossa fé. Está vendo a concretude desse sacramento? Você já tinha pensado nele dessa forma? Olha como ele é concreto, olha como nós temos uma grande missão, um grande compromisso, quando nós de fato confirmamos a fé, né? Eu acho muito bonito quando na missa tem a renovação das promessas batismais, e aí no final o sacerdote reza assim, essa é a nossa fé que da igreja recebemos. Nossa, até arrepia, eu acho lindo demais aquilo, né? Essa é a nossa fé que da igreja recebemos. Amém, amém, é isso, da igreja recebemos, né? Vamos seguir aqui. O óleo, ainda nessa dimensão bíblica, servia para ungir os reis, os sacerdotes, né? É sinal da escolha divina, da consagração ao serviço do Senhor. E aqui nós temos uma referência a 1 Samuel 16:12, que é quando Samuel vai ungir Davi, tá bom? É sobre estes textos que se baseia o simbolismo do óleo no sacramento da crisma. A unção que este confere significa uma especial efusão do Espírito Santo para levar o cristão à idade madura em Cristo, tá bom? Ali o terceiro parágrafo é bem interessante. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito para o desempenho da missão messiânica, também o cristão, santificado pelo mistério da redenção, é crismado, isto é, ungido para exercer a sua missão no mundo. É este sacramento que confirma a nossa fé, que vai então delegar a gente para a missão. E aí aqui a gente até entra às vezes numa confusão, que é a seguinte: um não crismado, ele pode exercer um ministério na igreja? Pode exercer, claro, não tem problema, ninguém vai proibir. Mas se nós sabemos da importância que tem um sacramento, dependendo de qual ministério aquela pessoa vai exercer, eu preciso cuidar para que ela seja crismada quanto antes. Porque é justamente este o sacramento que nos leva para a maturidade e nos impulsiona para a missão. Nesse sentido, a igreja está dizendo o quê? Ninguém começa a servir do nada. Faz o caminho, entra na linha do discipulado. E é a disciplina sacramental. Batismo, Eucaristia e a confirmação. Tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, vou pular aqui, que nós temos mais referências, tá? A celebração da confirmação. A liturgia da igreja, então, vai privilegiar 3 óleos, né, chamando-os de santos óleos, daí a missa da crisma, aquela da quinta-feira santa pela manhã, tá? O óleo dos enfermos, dos catecúmenos e o do santo crisma. O dos enfermos e dos catecúmenos são abençoados, e o do crisma é o único que é consagrado, tá? Na missa crismal que o bispo celebra com todo o seu presbitério na quinta-feira santa. Então todos os demais ali, unção dos enfermos e dos catecúmenos são abençoados, e a consagração é do óleo da crisma, e também tem a mistura ali do perfume com o óleo, e o bispo mexe, e um rito muito bonito é quando o bispo sopra sobre os olhos. É a efusão do Espírito Santo. Ali uma cena muito bonita, um sinal visível dessa realidade invisível. Através do sopro do discípulo, né, do bispo, o sucessor dos apóstolos, o derramamento do Espírito consagrando aquele óleo. Para a consagração do santo crisma, então todos os presbíteros reúnem-se ao redor do vaso que contém o óleo crismal. O bispo prepara os perfumes que serão colocados dentro do óleo, e após misturar o perfume no óleo, sopra sobre o vaso do crisma como sinal do sopro do Espírito Santo. Tá? Deixa eu avançar aqui mais.
Eita, que agora ficou bem pequenininho, né? Oh, meu Deus. E agora? Deixa eu ver. Bom, aqui sobre a celebração da confirmação, no rito romano o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é o sinal do dom do Espírito Santo. Cabe ao bispo, então, a efusão do Espírito Santo, tá? É por isso que as pessoas têm, geralmente, exortam quando alguém vai rezar por alguém, fala, estenda a sua mão e tal, e alguns falam assim, não pode estender a mão. Claro que a gente tem que ter discernimento, tem que ter maturidade, né? Não é porque você está estendendo a mão que você está consagrando alguém, até porque a sua mão não foi ungida, né? Através do sacramento da ordem, né? Mas enfim, claro que é importante a gente ter maturidade, mas a gente sabe que é um gesto que, no campo litúrgico, é reservado para o bispo, tá bom? Então ele que estende. Assim como no cenáculo o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos como um vento impetuoso, ele também continua soprando. O sopro de Deus no cristão só pode produzir vida divina em nós, e essa vida divina tem a manifestação dos 7 dons. Então, quando nós falamos dos dons, do derramamento do Espírito Santo, claro que às vezes a gente associa muito as práticas, né, carismáticas, as práticas pentecostais, e às vezes a gente acaba achando que o derramamento do Espírito só se manifesta de uma determinada forma. Não, o Espírito é derramado, mesmo que não tenha barulho, mesmo que não tenha glossolalia, oração em línguas, etc e tal, profecias, o Espírito é derramado. Mesmo que aquela pessoa ali, agora o crismado, não mais crismando, não manifeste nada exteriormente falando, o Espírito foi derramado, principalmente por meio dos dons do Espírito Santo. O santo temor. Como é que se manifesta o santo temor? Olha, está aqui o santo temor, hein? Agora eu vou bater polichinelo porque eu recebi o santo temor. Não, é algo interior, né? O dom de conselho. Peraí, vem todo mundo aqui, ó, faz uma fila que eu vou aconselhar. Não é assim, né? Mas o Espírito foi derramado. O Espírito foi derramado e conforme ele vai sendo acolhido por aquele fiel, ele vai então colocando cada vez mais aqueles dons a serviço de toda a igreja. Tá bom? Bom, vou avançar aqui, gente, por conta do tempo. Quais são os efeitos da confirmação? O principal efeito é a efusão do Espírito Santo, né? O catecismo também vai dizer que a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal, vai enraizar cada vez mais a filiação divina, que nos faz dizer Abba, chamar Deus de Pai, tá bom? Nos une cada vez mais, de maneira mais sólida ao Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Com o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, revestindo da força do alto para ser sua testemunha. E este caráter, então, aperfeiçoou o sacerdócio comum dos fiéis, recebido lá no batismo, não é? E o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício, quase ex officio, que é aquilo que Tomás de Aquino disse, quando ele responde lá na Suma Teológica. Que nós recebemos então a virtude de um ofício, agora nós recebemos este ministério de testemunharmos Cristo Jesus em meio ao mundo, tá bom? Uma coisa em relação ao sacramento da confirmação, diferente do batismo. O batismo, por exemplo, acho que isso foi trabalhado na semana passada, que a igreja aceita batismos de outras comunidades cristãs, uma vez que tenha sido em nome da Trindade, conserve a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e conserve a matéria, que é a água, seja por imersão ou por quando não é imersão é o quê? Mas não tem um nome bonito para isso, que eu esqueci? É imersão e aspersão, isso aí, aspersão, imersão ou aspersão. Agora, no sacramento da confirmação, uma vez eu estava dando uma formação, e aí a pessoa perguntou assim, então a igreja aceita o batismo da igreja ortodoxa? Sim, é a matéria e a fórmula, ok. E
as demais igrejas cristãs não têm a confirmação, mas a igreja ortodoxa tem a confirmação. E a confirmação é aceita quando a pessoa vem para a igreja católica? Ah, mas a resposta é bem óbvia, né? Porque a confirmação é o quê? Confirma a fé só no Cristo, só em Jesus, confirma a fé católica. Então é claro que a pessoa precisa confirmar a fé, obviamente, diferente do batismo, né, que é a filiação divina. Se a pessoa então agora saiu da igreja ortodoxa e quer trilhar um caminho com a igreja católica, ela precisa confirmar a fé católica, né, obviamente, tá bom? Então caso alguém tenha essa dúvida aqui também, pronto, tá respondido, tá? Beleza? Quem pode receber esse sacramento? É dever de todo cristão receber o sacramento da confirmação, tá bom? Sem esse sacramento, afinal, não se chega à maturidade cristã, tá? O catecismo nos ensina que o fiel batizado pode receber o sacramento da crisma quando atingir a idade da discrição, seria a idade de 7 anos completos, tá? Ou idade da razão, e precisa ter a intenção de receber o sacramento. Isso está lá tá catecismo, mas está errado, é Código de Direito Canônico. Mas o catecismo deve dizer a mesma coisa, mas a expressão idade da discrição é uma expressão que está no Código de Direito Canônico, tá? Então, a igreja diz isso hoje, né, claro, no Código de 1983, que é um código aprovado por São João Paulo II, já após o Concílio Vaticano II, tá? Então, hoje a igreja entende que qualquer fiel batizado, que já entrou então na idade da discrição, pode receber este sacramento da confirmação. É claro que, de maneira pastoral, nós como Igreja do Brasil, temos feito o quê? Qual que é a nossa prática pastoral? Recebe o batismo quando criança, na idade da discrição, entra na catequese de primeira Eucaristia. E aí recebe o sacramento da Eucaristia, com 7, 8, 9 anos, e aí, geralmente, as nossas catequeses de crisma acontecem para adolescentes entre 14, 15 anos e até, né, enfim, 18, 20 e tal. Aí depende da turma da catequese de adultos, né? E também de quais sacramentos aquela pessoa já recebeu. Se a pessoa não tem nenhum sacramento, qual que é a recomendação? Que vá para o catecumenato para que receba os sacramentos de uma vez só. Né, enquanto rito da iniciação cristã completa, batismo, confirmação e Eucaristia, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O ministro da confirmação é o bispo, tá? Por excelência. Aqui eu estou pulando, gente, por conta do tempo, tá bom? Mas a gente disponibiliza os slides aí depois, não tem problema, tá? E aí vocês podem ler por completo. Isso, e eu tinha combinado já com a Lilian que eu ia encerrar por aqui, porque aqui entra mais a dinâmica do rito, né? E aí é um aspecto mais litúrgico, e eu acho que isso não é tão urgente aqui para a gente. O mais importante é a teologia do sacramento da confirmação, principalmente esse aspecto aí, do sacramento da maturidade, desse ministério que nós recebemos quando nós somos ungidos através do santo óleo da crisma, e dessa missão que nós temos, uma vez que confirmamos a nossa fé e estamos declarando diante de Deus, diante da igreja, e dizendo que a igreja pode contar com a gente, porque nós vamos testemunhar Jesus, sem medo, sem vergonha e com muita maturidade, né? Não é só testemunhar Jesus dizendo, eu sou católico, não, é importante nós conhecermos a nossa fé, porque daí vai valer o testemunho, né? O problema é quando a gente, porque até quando vocês forem ler os slides, às vezes aparece, ou qualquer livro que fala sobre isso, às vezes o autor Tomás fala muito isso, de defender a fé, mas você só vai defender se você tem armas, né? E eu acho que essa é uma analogia interessante para a gente concluir. Se o batismo me dá uma arma, né, me dá uma ferramenta para lutar, a Eucaristia me fornece outra e a confirmação uma outra. Então imagina você indo para uma guerra, você vai desarmado, você vai sem nada, você não vai durar horas ali. Então quando você recebe os sacramentos, você vai com muito mais força para esse combate, que é o combate contra os 3 inimigos lá, lembra? Pecado, o mundo, enquanto sedutor, e o próprio diabo. Como é que eu vou enfrentar esses 3 adversários sem armas, sem munição? Daí a necessidade de recebermos os sacramentos e também a necessidade de não só recebermos os sacramentos, mas também cada vez mais frequentarmos encontros, espaços como este aqui, conhecendo mais sobre a fé, para que o nosso testemunho
seja válido, para que o nosso testemunho seja coerente. Esses dias no trabalho tinha uma senhora que estava indignada com o carnaval, né? Eu até pensei, poxa, agora que o carnaval foi em abril, depois da quaresma, nem vai dar bafafada nada. Não, mas sempre dá, né? Sempre dá um bafafada nada. E essa senhora lá indignada e tal, não sei o que, o carnaval isso e aquilo. E eu me recordava que não fazia muito tempo que a gente tinha falado sobre a missa, e ela tinha falado que ela não ia à missa com frequência. Aí eu, mas que defesa da fé é essa, sendo que, né, tá entendendo? É incoerente, né? Então, para defender a fé bem, se alimenta, esteja em comunhão, né? Busque cada vez mais, aí sim nós vamos dar um testemunho válido, senão fica só a retórica, né? Como usam no dia a dia por aí, fica apenas uma militância, né? E é claro que a militância tem seu valor, dependendo do aspecto e tal, mas às vezes nós testemunhamos uma militância muito burra, né? Que só diz, e pouco faz, pouco é concreto, e às vezes o cristão pode entrar na mesma laia, fala, mas não cumpre, não testemunha, tá bom? Isso, aqui eu fechei, porque aí vai entrar o aspecto litúrgico, tá? Ah, tá, perdão. Não, eu queria só, porque aí você está falando, e enfim, e aí eu estou aqui refletindo sobre a questão do aroma do óleo, e aí também tem a questão acho que isso é uma pergunta ou uma confirmação, também não sei, se eu também estou falando besteira, mas, como você está falando, né, do sacramento, que é a confirmação da nossa fé, e também a gente pode fazer uma analogia com o óleo perfumado, que é uma concretude disso, né, do odor do Cristo em nós. Porque porque ele é perfumado, e assim tem que ter um sentido. Isso. Se a gente for pensar, porque o óleo do batismo não tem, o óleo dos catecúmenos dos enfermos não tem, mas o óleo do crisma tem. E aí você falando, e aí eu falei, o cheiro, o perfume, porque de uma certa forma, quando você exala um cheiro bom, né, ou não, você impacta as pessoas de uma forma ou de outra. Então, aqui a gente está falando do óleo do crisma, a gente tem que pensar nisso, nessa confirmação da fé, por meio dessa concretude do odor do Cristo em nós, que ele tem que estar ali presente. Então, é isso, assim, não sei se estou falando besteira, ou enfim... Não, perfeito, é isso mesmo, é exalar o bom odor de Cristo, né? Então, por isso que esse óleo em específico tem cheiro, porque é justamente isso, o cristão, agora maduro, que confirma a fé, e vai testemunhar em meio ao mundo, qual é a força diferente que tem ali? Por que ele se destaca? Porque ele exala um bom odor, chama atenção. É isso. Claro que nós não vamos ficar perfumados para sempre, né? Claro, vai tomar banho e tal, e aí vai perdendo o efeito. Mas é esse sinal visível e a graça eficaz. Mesmo que o óleo tenha saído da minha fronte, eu como cristão continuo exalando e testemunhando. Fulano passou, tem algo diferente. E esse exalar tem que estar aí no nosso dia a dia, mesmo que a gente não necessariamente faça algo específico, e tem que ser algo muito ordinário, muito comum, que as pessoas do nosso trabalho possam falar isso, nossa, fulano é diferente, que as pessoas da nossa faculdade possam perceber isso, eita, ciclano é diferente, né? Eu com frequência, e é claro, não vou dizer, não estou me colocando como exemplo não, estou só porque é a única coisa que vem em concreto à minha mente, né? Mas não tem, eu fiz engenharia por uns 4 semestres depois que eu fui para teologia, e na engenharia às vezes os colegas queriam ir para o bar, e aí sempre, quando chegava a vez de me chamar, eles falavam, é bar, mas assim, não, tem suco lá, não, você fica de boa e tal, sempre, e eu achava isso interessante, porque justamente, eu tô impactando de alguma forma, que eles estão falando, né? Alguma coisa está ali impactando, por isso que eles falam dessa forma, né? Ou até mesmo quando, esses dias, né? Quem me acompanha assim nas redes sociais, sabe que eu sou palmeirense intensamente, assim, né? Eu vou muito para o estádio e tal, eu vou muito, né? E aí esses dias, quando o Palmeiras ganhou o Paulista, era quaresma, e aí a galera lá na rua, no bar e tal, e eu com um copinho de água. Aí chegou um amigo meu e falou assim, e aí mano, tá só na água, quaresma, né? Eu achei aquilo tão bonito, e olha que ele já tinha virado umas, e ele falou, quaresma, né? Eu falei, é isso aí, né? E eu voltei com isso na cabeça, que eu achei tão extraordinário, que ele lembrou
Não é que ele fez essa associação, e não é um cristão de missa dominical, não, né? É um cara que, assim, que crê em Jesus e tal, mas assim, até ali, né? E ele falou isso, que é um pouco essa ideia, a gente continua exalando, ou devemos, né, pelo menos, continuar exalando o bom odor de Cristo, né? Mais alguém? É engraçado isso, porque o pessoal fala assim, né? Sexta-feira, hoje é dia da maldade, vamos, Graça. Não, mas lá tem Coca-Cola, tem suco, tem essa diferenciação. Isso mesmo. Me chamou um pouco a atenção quando você falou do concílio, né? Quando desvinculou de fazer o batismo com o crisma. Quando foi desassociado, acho que essa é a palavra, né? Foi para que o bispo fizesse esse sacramento, porque até então era o próprio sacerdote que fazia o sacramento, os dois juntos. Vivendo nesse tempo, meus pais, por exemplo, meus padrinhos, enfim, eles tiveram os dois sacramentos. Aí, depois de um tempo, passou a ser dessa maneira, ou quando criança, um pouquinho mais na data de fazer o batismo junto com a primeira comunhão, enfim, ou então no catecúmeno. Foi por conta disso, para que o bispo fizesse o sacramento do crisma e deixasse, então, para os sacerdotes o batismo. Ainda que o sacerdote realizasse, é sempre com autorização do bispo. Então, ele continuava articulado com a função do episcopo, tá? Então, mesmo que tivesse o sacerdote administrava os dois, sempre com autorização do bispo, logo, que aí lembra, em um dos slides apareceu isso aí, que já era uma prática já da Igreja Latina, e aí foi se conservando por boa parte, e aí o Ocidente que vai separar, o Oriente que vai separar depois, tá? Agora, a mudança no Vaticano II é mais uma leitura pastoral, não necessariamente o bispo ali, ou o sacerdote, ou quem vai realizar o sacramento, é mais uma dinâmica pastoral, uma preocupação pastoral. Por quê? Nós tínhamos agora um grande hiato, a igreja foi percebendo isso, e nós percebemos hoje. Então, imagina o seguinte, nós como Igreja do Brasil, 7, 8 anos nós vamos anunciar Jesus para aquela criança. Beleza, aquela criança fez a primeira Eucaristia, e aí depois o que acontece? Se ela não entrar numa pastoral de liturgia, se ela não começar a participar ali de um grupo de perseverança, alguma coisa, ela pode se distanciar e quando ela volta? Só quando desejar receber o sacramento do matrimônio? Então, nesse sentido, a catequese que prepara para a crisma, conseguiu, de certa forma, responder esse vácuo que nós tínhamos na dinâmica de evangelização. Tá? Então, dá a entender que a leitura do Vaticano II é um pouco essa. Como que nós continuamos evangelizando, e ainda mais, este homem moderno, o ser humano, o homem e a mulher do século XX, que agora está desbravando a globalização, está indo para a faculdade, está trabalhando fora, etc. e tal, e agora? A gente está se distanciando, o que nós podemos fazer? Então, essa criança que agora já é adolescente, já começa a vislumbrar um mundo, aí o sacramento da crisma, e através da sua catequese, consegue de alguma forma fazer esse anúncio querigmático e fazer esse processo de evangelização. Eu sou de igreja desde pequeno, assim. Então, eu sempre fui de igreja, mas o meu grande despertar, o momento que Jesus me pega de jeito, é durante a crisma. Por isso que eu servi por anos no TLC, continuo servindo, sirvo hoje na Renovação Carismática, mas eu não consigo ter esse amor de paixão por nenhum dos dois movimentos. Porque o Jesus me pega através sentadinho ali no sábado de catequese. O senhor queria falar algo? Peraí, pega o microfone ali, senão não sai na transmissão, né? E a gente não pode esquecer também que a confirmação do matrimônio só é realizada com a confirmação do batismo. O matrimônio, a pessoa sendo batizada, ela pode ter o sacramento do matrimônio também. Porque aí, com o matrimônio, ele consegue, inclusive, catequizar os filhos em casa, que é a igreja doméstica. Então, eu acredito que isso também é muito importante. Sim. E esse fato de que você disse que, com a sua idade, na juventude que Cristo te pegou, nós temos o caso do nosso filho, que na juventude era um roqueiro maluco, doido, e na juventude que o crisma, através do crisma, pegou o Henrique. Então, isso aí é muito, nós temos essa confirmação. Então, isso é muito importante. Legal. Na juventude. Bem vivo dentro de casa, né? Então, isso aí, através dele.
A questão da catequese para o crisma, eu acho que isso é muito importante, porque eu, que sou lá daquele tempo antigo, eu não fui crismada pequenininha, recém-nascida, fui batizada com 1 mês, mas eu fui crismada, eu tinha acho que uns 10, 11 anos, nem lembro direito que data foi. E não fiz curso nenhum, foi assim, a minha tia veio e falou assim, ai, a minha outra tia, que era minha madrinha, que é minha madrinha, ela morava em Piracaia. Ela disse, vai ter uma crisma lá em Piracaia, vamos levar ela para lá para crismar. Eu fui, brinquei com as minhas primas, adorei passear, recebi o crisma e não sei o que eu recebi. Vim aprender isso bem depois. Mas algo aconteceu, viu, na sua vida, né? Mesmo que a gente não saiba, algo aconteceu, porque... isso aí, porque o sacramento é ontológico, isso nos ensina a igreja, algo acontece. Mesmo que, eu estou preocupado com a pipoca que eu vou comer quando terminar a missa, algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Tá bom? Mais alguém? Aqui, ó. Não, eu estou falando assim, lá no nosso lugar, onde a gente morava, lá na Bahia, muita gente era crismado naquelas épocas quando se dia a fogueira, e eu mesmo já fui crismada assim, meus padrinhos, eu tinha padrinho assim, batizado na fogueira. Aí, só que depois, quando a gente foi casar na igreja, aí a gente teve que fazer na igreja, né, o crisma. E aí, esse que a gente fez na fogueira, serve ou não? Tá, mas peraí que eu preciso entender que unção é essa aí da fogueira? Lá nesse Porque lugar... assim, a única associação que eu estou fazendo aqui é a missa do Sábado Santo, né? Se for isso, tá bom? Ok. Agora, se for um outro rito que fuja disso, eu não sei o que você recebeu aí, não. Era uma missa? Lá os pais crismavam as crianças na fogueira do São João. Na fogueira de São João? É. Ah, não, mas isso não é crisma, não. Então tá tudo Se errado, não tem porque crisma, era muita gente, foi muita gente que foi crismado. Se não era missa, isso é quadrilha de São João, é qualquer outra coisa. Não, porque Nossa, e tem o uns rito da padrinhos e unção, o rito da unção do sacramento da crisma, ele ocorre dentro da missa, é o lugar ordinário. Pode ocorrer fora da missa? Pode, mas só em caso extremo. Por exemplo, alguém no leito de morte. Aí ele ocorre fora da missa. Tá? Então, o lugar próprio da unção, do sacramento da crisma, é dentro da missa. Então, E com a presença do bispo ou a pessoa autorizada pelo bispo, delegado pelo bispo. Um sacerdote, ou um prelado, né? Que geralmente é alguém que administra um determinado território, uma prelazia, um determinado território geográfico. Esse sim, tá? Então é dentro da missa, a não ser que tenha um caso muito extremo. Então pode ser que eles utilizavam essa expressão, crismar, sei lá, talvez num outro sentido. Eu desconheço, assim, não sei. Embora eu sou do Nordeste, mas de Pernambuco, mas lá eu não lembro dessa prática não, assim, né? Então, não me recordo, não sei. Posso até pesquisar. Mas aí depois, quando a gente começou participando da igreja, quando a gente foi casar na igreja, aí o bispo pediu para a gente fazer o crisma com ele. Porque não tinha. Eles não aceitou também essa daí. Claro, obviamente, com razão. Porque assim, pode até, assim, às vezes ocorre não ter o registro, pode ocorrer de não ter um registro. Às vezes encontro situações assim, mas esse fora da missa eu não me recordo, nunca ouvi. Quem mais? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Até que tá cedo, nem próximo. Tá cedo. Eu vou pegar o... Eu achei que estava muito tarde. Não, eu vou pegar um gancho dela aqui e vou perguntar. Sim. Por que precisa ter o padrinho para o crismando, uma vez que ele já tem os padrinhos de batismo? Ótima pergunta. Só que, sabe o que acontece? Qual que é a recomendação da igreja? Que o padrinho da confirmação seja o mesmo do batismo. Não é para ter outro. O ideal é que não tenha outro. Só que o que acontece na prática? O padrinho virou um pinguço
Porque você tinha 3 anos de idade, desvirtuou, foi pro Seixonoye, né? Porque só ser o pinguço ainda pode, né? Mas abandonou a fé, aí é pior, né? Se só um pinguço não tem problema. O problema é quando abandona a fé. Aí você vai confirmar a fé 12, 13, 14 anos depois, e aí você olha, bom, infelizmente não tem condições desse meu padrinho, mais uma vez, testemunhar um sacramento. Aí você escolhe um outro, tá? Pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha. Importante que você não tenha vínculo, né, com essa pessoa, não seja o seu namorado, não seja do seu noivo, muito menos do seu esposo, né, e que seja alguém que possa testemunhar Jesus para você e te ajudar na caminhada da fé. Tá bom? Mas o adulto, né, ou até a criança acima de 7, não necessariamente ele precisa ter um padrinho. Ele pode confirmar sua própria fé. Ele vai confirmar, né, na verdade, sua própria fé. E não necessariamente o padrinho é uma figura obrigatória como da criança menor de 7 anos. Isso, mas é assim, a gente fala isso, mas é por um caso extremo. A recomendação da igreja é que tenha o padrinho, tá? Num caso extremo, a pessoa fala lá, poxa, não tem ninguém, aí beleza, não vai negar o sacramento por conta disso, mas a recomendação é que tenha. Aí às vezes a gente escuta assim, mas no catecumenato o adulto sempre fala que é difícil, quem ele vai chamar para ser... Poxa, mas nem os catequistas servem para testemunhar a fé para ele? Então a gente até repensa assim, cara, como que você quer confirmar a fé e você olha ao seu redor e não tem ninguém que pode servir de padrinho para você? Então é até um questionamento que o catequista deve trabalhar, tá? Então pode confirmar sim, mas lembrando que é um caso extremo. Cuidado para não fazer da exceção à regra. Aqui. Boa noite. Referente a isso, no caso, eu tive a oportunidade de fazer a confirmação crisma na época que eu servi o exército, em Osasco. E daí não foi o bispo, no caso, né, que fez a celebração, foi o capelão. O capelão que tem autorização. Que tem autorização. E não tivemos padrinhos. Foi uma situação, eu me lembro assim, bem pouco, né, que bastante tempo, que falou a respeito disso, a situação da maturidade, da pessoa que já tem ali a predisposição de se confirmar, né, pela fé. E daí foi uma celebração bem legal. E não teve, né, padrinho? Legal, bacana. Faz tempo que você é jovem, rapaz? Faz tempo? Tem o quê? Quase 50 anos? Ele foi crismado com 12 anos, então. Bom, gente, dá licença um minutinho, Railson. Toda a formação a gente pede para trazerem um objeto que traz um sentido sobre o sacramento que a gente, então, hoje conversou. Então, alguém trouxe algo e poderia fazer uma memória daquilo, né? A gente rememorar alguma coisa que aquilo, quando você olha, você se lembra. Alguém trouxe? Edna trouxe a vela. Quer falar, Edna? Ou só? Só trouxe a vela. Sinal da luz de Cristo. Ok, mais alguém? Sônia vive mexendo na bolsa. Vou lá ver o que é. Olha, trouxe a pombinha do Espírito Santo e o óleo. Também trouxe o óleo do crisma. Aqui também trouxe a camiseta. Faz pouco tempo, não importa, né? Também trouxe algo que rememora. Você sabe que enquanto o Rail estava falando, você também, bonitão? O óleo, Heitorzinho. Você sabe que você estava falando e eu estava pensando no objeto que faz a memória. Na casa da minha mãe, tem um quadro, né? Lá na parede, numa parede de madeira, na sala. E tem uma foto minha, da minha madrinha de crisma e de batismo, de Dom Fernando e do Padre Guido, né? Que foi no dia do meu crisma. E aqui na paróquia, porque eu estava aqui olhando assim para o altar, que eu gosto muito de contemplar tudo isso, mas aquela foto não tem essa cruz. A cruz é outra. Quem é aqui mais antigo da paróquia sabe, era uma de madeira. E o altar era bem diferente do que está aqui. E aí foi muito assim, foi bom relembrar aquele tempo.
Porque você está falando, né, da questão da testemunhar a fé e de você se alimentar na sua comunidade, e eu pude fazer esse exercício enquanto você falava da minha caminhada, né? Que aí cada um tem que falar de si sobre a sua caminhada nesse tempo. Então eu também pude relembrar de tudo aquilo que a gente já caminhou, a gente já viveu, né? Então, assim, o objeto, no caso aqui para mim, né, não dava para eu trazer a foto, obviamente, porque é grande, é um pôster, né? Mas aí veio, então tá lá o padre Dom Fernando, o magrinho Dom Fernando Legal, e a minha madrinha, que foi madrinha de batismo e de crisma. Também foi bem significativo. Obrigada. Mais alguém? Diga, o que a senhora trouxe? Quer fazer uma pergunta? Sessão pergunta acabou agora. Brincadeira. Diga. É que eu tenho uma colega, uma amiga, que ela vai batizar o filho dela, né, só que ela quer por etapas. É tanto que eu vim aqui, levei o papel lá para ela vir aqui à igreja, né? Mas o menino já faz catequese na igreja lá perto, só que ela quer batizar, ele tem 7 anos. Aí, como a sobrinha do marido dela se batizou na Páscoa, que ela já é de adulta, né? E ela não fez, ela fez uma semana, ela participou da reunião lá, né? Aí, no dia da Páscoa, ela se batizou e fez tudo no dia da Páscoa. Aí, então, eles querem fazer tudo isso na mesma igreja. Ela falou que pode fazer tudo isso lá, no mesmo dia. Batizar, primeira comunhão, crisma, tudo. Eu não falei mais nada, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Então, como elas querem pular etapas, filha delas, elas fazem o que elas quiserem, né? Bom, então assim, eu acho que a primeira coisa é bom até verificar, porque às vezes é uma igreja brasileira, né? Quem já foi catequista, eu fui por 2 anos lá na minha paróquia, na São José, algo comum era, a gente começava, olha, até tal data, traz o batistério, traz o batistério, traz o batistério. Aí os batistérios chegavam na nossa mão, aí, paróquia não sei das quantas, diocese não sei o quê, igreja brasileira, católica renovada, não sei o que, etc e tal, ou seja, todos sacramentos que não eram válidos e que aqueles jovens, aqueles adolescentes iam ter que receber batismo para depois confirmarem a fé, né? Então, a primeira coisa é ver se é uma igreja católica de fato, né? Porque católica romana, né? Porque, às vezes, quando tem esse self-service aí de sacramento, esse combo aí, né, número 1 do McDonald's, toma aqui, crisma, eucaristia e confirmação de uma vez, geralmente é a igreja brasileira. Geralmente, mas pode acontecer de ser um padre meio, né, tá para lá de Bagdá, e às vezes não exigir, pode acontecer. Eu espero, de verdade, eu não sei nem o que eu prefiro que seja aí, né? Não sei. Eu não sei se é melhor ser uma brasileira ou ser um padre meio para lá de Bagdá, eu nem sei. Mas assim, no fim das contas, é um pouco o que a senhora falou, não tem mais o que falar, né? Essa pessoa, ela não compreende a dinâmica dos sacramentos. E aí ela pode até colocar talvez o filho dela aqui num processo de 1, 2 anos, ela vai continuar sem entender, tomara a Deus que Jesus pegue ele de jeito, e aí pelo menos ele compreenda, né? Ou talvez lá na frente, quando ele crescer e tal, mas aí, como a senhora falou, não tem nem mais o que fazer, né? Ela quer desse jeito. Mas é importante essa questão de a gente averiguar, falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que tudo é a mesma coisa, né? Algo que com frequência as pessoas me procuram para falar o seguinte: Railson, eu queria casar num sítio. Me ajuda aí, você não tem uns amigos padres, não sei o quê. Acontece isso com você também, Cintia? Porque a pessoa acha que porque eu tenho um monte de amigo padre, eu vou colocar a minha conta em risco, o padre em risco, para que ela fique feliz, porque ela vai casar, vai receber o matrimônio num sítio. Aí eu sempre falo, olha, na província de São Paulo não tem autorização. Eu sei que tem padre que faz, mas ele coloca a conta dele em risco, tá? Então, é isso, e ponto. E fala ali para a pessoa. Tem aqueles que aceitam, entendem bem, tem aqueles que não querem, mas no fundo é aquilo. A pessoa ela não compreende bem a dinâmica do sacramento. Isso, é isso mesmo. E ainda acho que a igreja é caro, né? Pagou uma fortuna no buffet, não sei o quê, né? Porque é um docinho.
valor, R$3. Aí para casamento, R$5.000. Não, eu quero, eu compro, eu vou. Aí chega na igreja, caro, que absurdo, que absurdo. E aí quando vai contratar os músicos, Aí ninguém quer pagar nada. Ai, nossa, mas você tudo não canta para a isso? igreja? Canta em casamento, mas é isso que vocês pedem? Não, mas você canta na igreja. Eu falei, canto, mas acontece que cantar no casamento é outra demanda. É outra coisa, exatamente. Né? Ali nós temos mais um irmão ali no fundo. Ô Marcelo, vem aqui, meu filho. Oxi. Ajuda aí agora, ajuda aí. Ajuda nós que já... A pergunta dele vem no celular ali, hein? Olha, ó. É que eu não aguentei de curiosidade e fui pesquisar sobre a fogueira, acho que... Opa! Muito bom! Eu fiquei ali e falei, não, tem que compartilhar. Fala aí, vamos ver o que é isso aí. Olha que interessante, eles falam que até há 300 Não, anos... mas peraí, mas eles quem? Eles quem? Vamos lá. Tem reportagens de Minas e de Piauí, tá? Aí um do Sagrado Coração de Jesus também. Ele fala que há 300 anos atrás, nos costumes de festa junina, por ser santos, questões de santos, né, São João, São Paulo, eles criavam tradições para unir famílias, eram tradições culturais, nada a ver com religião. Então, para unir as famílias, eu quero que ela seja minha madrinha, eu quero que ela seja uma parente muito próxima. Você então... sabia porque não falou, mulher, então? Outra aqui, guardando ouro. Tive que fazer um curso rápido agora. Aí, ó, pronto. Já temos prova. Tá vendo? No Pernambuco não tem, por isso que eu não sei. Aham. De fogueira. De fogueira. De fogueira. Tá. As ideias. Aí tem umas palavras lá que eles... Entendi. Agora sim. Cadê então, ó, tá vendo, minha irmã? Não tem nada a ver com o sacramento da confirmação. Depois de toda essa teologia que nós partilhamos aqui, aí você queria que o bispo aceitasse o pula-fogueira ioiô. Então, aí nessa parte... Aí tem mais. Aí nessa parte tem, da reportagem do Sagrado Coração de Minas, de Piauí não fala mais. De Minas fala que segundo relatos, só que eles não tem nada registrado na igreja, que a igreja aceitava, se fosse falado que foi feito aquele batismo de fogo, aceitava para receber o óleo e não batizava novamente, mas recebia todos os óleos, para dizer que foi aceito e introduzir a pessoa na igreja. E a fonte? Vozes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. De Minas. Mas tá bom, tá bom. O História de Minas, você quer que eu bote fé no... Não, brincadeira, mentira. Você ia falar, né, mais alguma coisa? Quando a gente foi crismado na fogueira, que lá todos da minha idade, eu tenho 47 anos hoje, lá atrás, naquele tempo, as missas lá eram só de 6 em 6 meses, porque lá é um interiorzinho pequeno, né? Então, durante o correr desse tempo, aí tinha a festa, e aí um monte de gente preparava os filhos e crismava. Era crisma, não era batismo, o batismo é na igreja. Aí faz sentido. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, o seguinte cenário. Você pulou a fogueira... Eu era pequena. E aí o bispo foi lá, naquela data, e aí, quem é que tá maduro aqui? Fulana pulou a fogueira, tá maduro, vai. Então, deve ser esse o rolê, muito provavelmente. Agora, muito só que os meus irmãos todos são crismados na fogueira, eles não é crismados porque eles não frequentavam a igreja, né? Mas aí depois, quando a gente foi para casar na igreja, aí começou, depois foi mudando tudo, né? Não vem mudando as coisas? Vai mudando tudo, né? Sim. Aí a gente fez a crisma e crismamos na igreja. Então, você tem uma missão de rezar pelos seus irmãos para que agora eles confirmem a fé. Para eles pararem de curar Não em outra fogueira não, viu? Que vai voltar a festa de São João agora. Vamos botar fé. Boa noite. Uma pergunta. Os dons do Espírito Santo se dá confirmação só após o crisma ou antes a pessoa já tem um despertar? Então, vale aqui recordar que a gente não pode confundir dons
com frutos do Espírito Santo, tá? Porque geralmente a manifestação dos frutos do Espírito Santo pode se dar antes do sacramento, tá bom? Esse é um ponto. Claro que dom é sempre gratuito. Claro que Deus pode derramar dons antes da confirmação, mas a igreja ensina que o modo natural, vamos dizer assim, o ordinário, é após a unção, tá? Então, não é que a pessoa dificilmente vai trabalhar, vai receber um dom antes. Pode ser, Deus pela sua graça, infinita bondade, pode conceder, mas geralmente, de maneira ordinária, é depois da unção do Espírito Santo, da unção do Crisma. Você disse que o óleo do batismo e o óleo da unção dos enfermos, eles são abençoados. E o óleo do crisma é consagrado. Eu gostaria que você explicasse melhor isso. Tá. O óleo do batismo e da unção dos enfermos, eles não imprimem caráter, diferente do sacramento do óleo da unção do crisma, tá? Então, no sacramento do batismo, qual é o principal símbolo? A água, não o óleo. Nesse sentido, então, a bênção sobre aquele óleo basta, óleo dos catecúmenos, tá? Como também na unção dos enfermos. Porque na unção dos enfermos, a graça sacramental ali está, sobretudo, na presença do sacerdote, que é a presença da igreja. Então não é o óleo mágico, recebeu e agora, opa, está curado da alma e do corpo. O catecismo da igreja vai dizer que o óleo da unção dos enfermos vem sobretudo para o alívio espiritual e se for possível, ou se for possível não, e se porventura o Senhor também quiser derramar a graça, pode servir também como a cura física. Inclusive a gente vê relatos de vários testemunhos de pessoas que foram curadas após a unção dos enfermos, tá? Mas sobretudo ali é a presença da igreja, porque qual é a base bíblica para a unção dos enfermos? Jesus que orava pelos enfermos, e depois nós vamos ler lá em Atos, e principalmente na epístola de Tiago, que os bispos, que os apóstolos iam rezar pelos enfermos. Então é a presença da igreja ali. Tá? E dependendo, aquele sacramento também concede o perdão dos pecados. É a mão sacerdotal. Aí a gente lembra de Jesus falando para Pedro, aquele que você perdoar os pecados serão perdoados, aqueles que você não reterem não serão retidos. Então por isso que não está exclusivamente no óleo, está na presença da igreja, tá bom? No sacramento da confirmação, aí muda. Agora nós temos a presença do bispo ou do sacerdote, mas é justamente qual é a matéria daquele sacramento? O óleo consagrado, tá? Então por isso que há uma diferença. No batismo, então, é a água, a matéria do sacramento. No sacramento da crisma é o óleo. Então esse é um óleo diferente, misturado com perfume. Aí o simbolismo do perfume que exala o bom odor de Cristo e que vai imprimir o caráter. Então não é, se o bispo chegar e não tem óleo e só dá o tapa, não foi crismado. É no gesto do óleo e aí depois, e quando o bispo pronuncia ali as palavras da fórmula, tá? Bom, pessoal, avisos paroquiais, acho que podemos encerrar, porque senão ficamos aqui até amanhã, Aí o guarda já está ali na porta, lá. É brincadeirinha, mas avisos paroquiais, dois avisinhos rápidos. O primeiro é que na próxima quinta-feira nos encontraremos aqui novamente e teremos, então, a mistagogia da Eucaristia. E temos também... não esqueçam de trazer, então, algo para partilhar sobre o sacramento, o seu sacramento que você viveu lá atrás ou agora, enfim, a gente não sabe. Enfim, cada um traz o seu para falar aquilo que representou para você, de rememorar isso. E nós temos também hoje, não teremos na semana que vem, mas teremos na outra, a editora Paulus, que está aqui, está ali atrás, com os livrinhos da mistagogia que o padre nos... trouxe para que a gente pudesse também aprofundarmos. Está baratinho, faz Pix, faz 10 vezes, 300 vezes, vai lá, compra o seu livrinho, tá bom? E eu gostaria, então, de agradecer... Cadê a pessoa? Gostaria de agradecer o Railson pela partilha, muito obrigada por estar aqui conosco, enriquecendo, então, aqui a nossa caminhada, o nosso despertar e o nosso confirmar da fé.
que eu acho que é todo dia, toda hora, né? Vamos ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo e pedindo a intercessão da Mãe que nos acompanha até os nossos lares. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Foi buscar as crianças, cadê? Já vieram? Já foi. Ah, sim, obrigada. Agora que eu falei, gente, as crianças já apareceram. Ah, tá bom. É que nós nos esquecemos de falar para vocês que quem tem filhos e que querem trazê-los, né? Ai, não vou deixar. Tragam, por favor, a Angélica, a nossa querida coroinha ali, linda. Ela faz também uma pequena catequese, numas dinâmicas bem alegres, divertidas e também fundamentadas naquilo que a gente está falando para as crianças. Então, tragam. As crianças nunca são empecilho, né? A gente já deu um jeito nelas, tá bom? Gente, muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Passem lá na livraria para comprar um livrinho.